Bom dia para você que está acordando agora, tomando seu cafezinho, mas para você também que já saiu para trabalhar, né? As donas de casa que já está aí começando a fazer suas faxinas, manhã de sábado, dia 6, né? Que nessa manhã nós possamos abrir o nosso coração para esse evangelho que vai ser partilhado. Estou aqui com a minha irmã, Fran, consagrada da comunidade. Bom dia, Fran. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Que nessa manhã possamos abrir, o nosso coração, a nossa mente para a palavra de Deus adentrar, sentirmos e colocar em prática. Amém? Fique agora com mais um Bom Dia com Maria. O evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 16, do 9 ao 15. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhe disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra linda, né? O evangelho sempre é lindo de ser meditado, né? Mas o grande ensinamento aqui para nós, dessa palavra, né? Está entre... o ensinamento é a fidelidade, uma vida correta em Deus. Quando eu li essa palavra, eu me lembrei da história de José, né? A maioria de nós conhecemos a história de José, que foi vendido pelos irmãos no Egito, mas José teve um tempo no cárcere e ele conseguiu transformar o cárcere, né? Naquela época a palavra de Deus fala que ele conseguiu transformar, e aí ele foi chefe do cárcere. Então, o que a palavra de Deus está falando? Se eu sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Depois do cárcere, Deus confiou todo o Egito nas mãos de José. E aí ele foi governador do Egito. Então, o ensinamento dessa palavra é a fidelidade a Deus, às coisas de Deus, mas também ensina a nossa fidelidade às coisas daqui da terra, né? Eu preciso ser fiel naquilo que às vezes eu compro, eu tenho que pagar, eu tenho que ter essa fidelidade, né? Porque é o ensinamento da palavra de Deus, não só as coisas do alto, mas as coisas terrenas, né? Porque se eu sou infiel nas coisas terrenas, naquilo que me cabe ser infiel, então e nas coisas do alto, né? E quando Deus me confiar um chamado, será que você é fiel? É isso mesmo, Márcia. E assim, usando também isso na fidelidade no servir, né? Porque muitas vezes nós dados a função de pegar a vassoura, de limpar, de servir na limpeza, e muitas vezes nós não aceitamos. Sim. Né? Muitas vezes eu falo por mim, antes de conhecer, de mergulhar mais, de entender que o serviço ele é tanto no geral quanto em missão e ministério, que o servir não é só ministério. Eu falava, nossa, mas eu me dedico tanto e vou lavar banheiro,
né, em acampamentos quando a gente começa, né? Só que aí você entende que é do banheiro, é na lavagem da limpeza, é no estar limpa e no receber a pessoa com limpeza, porque o reino de Deus, ele não chega sujeira, né? Não. A limpeza, então, é a limpeza do exterior, que é o que nós vamos limpar, para preparar a nossa limpeza interior. É nos preparando para receber esse ministério, para que possamos servir depois. Né? Então isso é muito importante. O padre até falou isso na nossa homilia, né? Na última vez, que o servir no pequeno, no pouco, para que Deus possa te dar mais. Sim. Se você começar no pouco, Deus vai te dar um grande ministério. Você não sabe, só Deus sabe o que Ele prepara para você, o chamado que Ele tem para a tua vida. Que todos nós temos um chamado, isso é certo, porque Deus nos fez para a missão. Deus Sim. nos fez para servi-lo, para a igreja. Mas o que Ele tem para nós, o que vai nos despertar. Então nós possamos primeiro começar no conhecendo, né? Pouco. No pouco, para depois... Eu costumo dizer que começa nos bastidores, né? Sim. Não é só... microfone na mão, ministério, pregação, música. Não, antes disso você tem que arrumar cadeira, você tem que limpar um salão todo para receber, você tem que limpar um banheiro, você tem que pôr um papel no banheiro. É todo uma fidelidade que Deus nos confia, lá começando um pouquinho, dos bastidores. Aí se eu consigo ser fiel ali no banheiro, como disse a Fran, na arrumação das cadeiras, eu vou ser fiel no meu ministério, né? E esse é o chamado de Deus, né? É o que eu disse de José, né? José conseguiu ser fiel no cárcere. Ele podia simplesmente ficar ali no lugarzinho dele, emburrado. Não, ele entendeu o chamado de Deus na vida dele e mesmo numa prisão, olha gente que lindo, ele conseguiu ser fiel a Deus. E o que o fez chegar àquela prisão, né? Tudo o que aconteceu para ele chegar lá. Sim. Tudo. Então ele sofreu, ele foi humilhado, mesmo assim o temor a Deus foi maior em todas as circunstâncias de José. E lógico que, né, tinha um plano de salvação, né, nessa história toda, né, que José passou, né? Deus tinha um plano, né? Por isso que nós hoje somos convidados a ter essa fidelidade nas coisas de Deus, nas coisas terrenas. Nós somos convidados hoje, Fran, a viver essa fidelidade em Deus. E existe até uma música que diz, né? Se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais, né? Mas eu quero chamar a nossa atenção, porque a palavra de Deus, né, diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou aderir-se-á um e desprezar-se-á o outro. Não poderemos servir a Deus e o dinheiro. Eu acredito que essa palavra aqui é Deus chamando a nossa atenção que nós não podemos não podemos ter o dinheiro como Senhor, né? Sim. E lembrar, né, que se nós temos um emprego, se nós temos a nossa renda que nós precisamos para a sobrevivência, né? Ele que nos deu, ele nos deu a capacidade, ele nos deu a saúde, ele nos deu, né, tudo. Então, primeiramente Ele, Deus, depois aquilo que é nos dado, né? O convite é que Ele seja o Senhor da nossa vida, sempre, né? Acima de tudo, sempre. Acima do dinheiro, acima de qualquer situação. Então nós não podemos pôr dinheiro, como disse a Fran, precisamos dele, mas ele não pode ser o primeiro na nossa vida. Não. Tem que ser o Senhor. Isso mesmo. Então, que fica esse ensinamento para nós, né? Se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. E que Deus seja o Senhor das nossas vidas e não seja o dinheiro, né? Porque a própria palavra já está aqui clara nos dizendo, né? Que se eu servir ao dinheiro, eu não vou conseguir servir ao Senhor. E tem o servir, né? Também. Nós falamos em missão, em igreja, em ministério, até mesmo no nosso trabalho. Às vezes, nós somos formados, estudamos, temos aquela experiência gigantesca e a gente consegue um emprego no pouco, ali no pequeno serviço,
E às vezes, muitas vezes, já aconteceu comigo na minha juventude. Poxa, mas eu estudei tanto e vou trabalhar disso? Mas isso se torna grandioso. Se você fizer literalmente se dedicando, Deus transforma, Deus te honra, né? Porque você mostrou que você é fiel no pouco que Ele te deu. Sim. E falando dessa fidelidade, né, a gente quer só ressaltar que hoje, né, é dia da beata Bárbara Max, né? Bárbara nasceu na Austrália em 1818 e faleceu no Rio de Janeiro em 1873. Na juventude, auxiliou os jovens carentes e desempregados de Viena durante a realidade da perseguição à igreja local em 1840. Veio para o Brasil, onde fundou a Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Foi beatificada em 6 de novembro de 2010, nos dias de hoje, né? A seu exemplo, disponhamos-nos a dedicar esforços e meios para melhorar a vida dos necessitados. Quer dizer, essa beata não colocou o dinheiro a primeiro plano, né? Colocou o Senhor. E como ela foi fiel no pouco, Deus confiou ela muito mais, né? Que ela aqui diz que ela foi fundadora, né, de uma congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, e é lindo dizer que é uma beata dos nossos tempos, né? Sim, e que lindo, nosso né? Brasil, né? E quantos santos, né, Márcia, renunciaram ao dinheiro? Sim. Muitos de famílias riquíssimas para servir ao Senhor. Para ser fiel ao chamado. Para ser fiel. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigada a você que colabora com a nossa comunidade, que nos ajuda. Eu convido você a entrar na página da nossa comunidade, deixar o seu like, compartilhar, para que você seja também um evangelizador, assim como nós que estamos falando. E nós estivemos reunidos para a honra de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.